Estenda a sua mão para cá, por favor, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gratos estamos, papai querido, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Ser conosco, Deus, todos os dias, papai querido, que é o nosso levantar e o nosso acordar, papai querido. Nós viemos te agradecer, papai querido, por ter aberto nossos olhos. Quero te apresentar, papai querido, a vida do teu servo, o pastor João Batista. Deus, usa, papai, ele tremendamente hoje nesse lugar, como o Senhor vem usando, Senhor da glória. Derrama nele, papai querido, o teu Espírito Santo, papai querido, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, papai. Usa ele, Deus querido, grandemente nesse lugar, porque o Senhor o escolheu para pregar o teu evangelho, papai querido, e ungiu a sua boca, Deus querido, para isso. Usa ele, Deus querido, nesse lugar, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 25, e os versículos 14 e 15. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. Amém ou de mim? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Eu quero repetir, quero que vocês memorizem esse segundo versículo, 15. E a um ele deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Ontem, para a honra e glória do Senhor, nós fizemos um culto de tendas. Participamos também, né? De um culto de tendas, como gratidão ao Senhor, um culto de ação de graças, lá na frente da casa da irmã Tânia. E foi um culto abençoadíssimo, porque Deus falou conosco maravilhosamente e nos presenteou com muitas e muitas coisas boas que aconteceram ali. E quem não foi, perdeu. Viu? Que hoje não tem como a gente pegar a benção de ontem. E ontem, o Senhor me deu uma palavra lá que a bênção do Senhor é por meio da obediência. Foi mais ou menos o tema que nós utilizamos. Que o Senhor utiliza esse princípio, o princípio da obediência, para que nós possamos alcançar a bênção. Para que a gente possa tomar posse da bênção, existe um princípio que o Senhor não abre mão, que é a obediência. Falamos também sobre as bênçãos de Deus que são nas áreas materiais e também na área espiritual.
falamos que muitas pessoas pensam que bênção de Deus é só material. E falamos também que tem outras pessoas que pensam que bênção de Deus é só bênçãos espirituais. E nós mostramos que Deus tem bênçãos tanto na área material como na área espiritual para nós. E hoje nós lemos um texto no livro segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25, e nós lemos 2 versículos, o 14 e o 15. Esse versículo está falando de uma parábola da distribuição de talentos. E nesta distribuição existe um critério que o Senhor adotou. Qual é o critério, pastor? Ele distribui talentos de acordo com a capacidade de cada um. E o tema de hoje, pastor, é: não menospreze a bênção. Vamos continuar ainda com o tema de bênção. Não menospreze a bênção. Olhe bem, baseado na parábola dos talentos, Deus distribuiu os citados talentos de acordo com a capacidade que cada um tinha de gerir, de administrar. Não adianta você pedir uma coisa a Deus para a qual você não está habilitado ou capacitado para receber, porque Deus não vai dar. Você está entendendo? Não adianta você pedir uma bênção a Deus para o qual você não está preparado. Quando o Senhor, Ele libertou o povo do Egito, está escrito lá no livro do Êxodo, Ele determinou que o povo fizesse uma rota maior, antes do povo murmurar, antes do povo cometer o pecado e andar 40 anos no deserto. Deus traçou um percurso diferente do que as pessoas que conheciam a terra poderiam imaginar, que era o trajeto mais rápido. E o próprio Deus disse: eu não vou permitir que eles vão por esse caminho, porque eles não estão capacitados para a guerra. Porque se eles fossem por aquela estrada, eles iriam se deparar com um determinado povo que iria resistir à passagem do povo israelitas, e eles não estavam capacitados ainda para a guerra. Eles não estavam em condições de guerrear. E como aquele povo não estava com capacidade para guerrear, Deus os livrou da guerra, momentaneamente. Então isso nos reforça: enquanto a pessoa não está capacitado, o Senhor não dá aquilo que a pessoa almeja. Eu fico assim imaginando, sabe, quando eu tenho assim uma palavra para meditar, eu fico pensando em várias vertentes, né, para que a gente possa exemplificar. Você já imaginou uma pessoa que está cursando medicina no primeiro ano e de repente se depara com uma situação de uma pessoa que está com um tumor no cérebro e alguém tem que operar? Essa pessoa que está no primeiro ano de medicina está capacitado para
esse trabalho? Sim ou não? Quem acredita que está? É evidente que não. Essa pessoa ela vai ter que terminar os 4, 5 anos de medicina. Essa pessoa, depois que terminar esse curso de medicina, ela vai fazer um curso na área específica para posteriormente estar capacitada e habilitada a abrir a cabeça de uma pessoa para tentar uma cirurgia como essas. Primeiro ano de medicina, coloca um aluno desses para tirar um tumor na cabeça de uma pessoa, é melhor comprar logo o caixão, botar ele logo dentro e dizer, aí, se der certo, bem, se não der, o caixão já está aqui. Deus não vai fazer isso, meu querido. Deus não vai fazer isso. Aí olhe bem, nós lemos que Deus, falando aqui, Jesus, falando que o homem, ele viajou para uma terra distante, em algumas versões. E nessa versão aqui está dizendo que ele foi para fora da terra. Podemos pensar que daquela terra específica, daquele estado, vamos dizer que saiu de Alagoas, saiu de Sergipe, saiu... Ou podemos imaginar espiritualmente que essa pessoa realmente saiu da terra, Jesus Cristo, e voltou para o céu. Podemos imaginar dessa forma. E ele deixou pessoas talentosas para tomar conta de determinadas áreas. Aí aqueles que têm mais capacidade, Deus deu 5 talentos. Esses 5 talentos é uma quantia simbólica, mas nós conhecemos pessoas que têm inúmeros talentos. Tudo o que bota para fazer, faz com esmero, faz com cuidado, faz com destreza, procura fazer bem. Uma pessoa dessa, que antigamente nós chamávamos de polivalente, hoje em dia existe um nome específico que quando eu estou ministrando eu nunca lembro, que é... Depois eu lembro. Se eu lembrar, eu digo para vocês a palavra. Então, olhe bem. Por isso, se você recebeu 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos, não interessa a quantidade de talentos que você tenha recebido. O que interessa é que você não deve menosprezar a bênção que Deus lhe deu. Não menospreze. Em Tiago capítulo 1, versículo 17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que nós temos, todas as bênçãos que recebemos vem de Deus. Então o que Deus dá é bom. O que Deus dá é bom. Então, não sinta ou não tenha inveja da prosperidade do outro. Não tenha inveja da prosperidade do outro. Não menospreze a bênção que Deus dá ao outro. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa está toda feliz, uma pessoa feliz da vida, porque comprou um Fusca 1978 do ano.
só que do ano de 1978. E ele está feliz porque ele conseguiu realizar. Foi uma bênção, é uma bênção para ele. Aí quando ele vem mostrar para você todo feliz a bênção que ele ganhou, que ele conquistou, aí você diz: é isso que tu chama de bênção? Um carro desse, aliás, um carro não, um Fusca. Aí você está menosprezando a bênção do irmão. Se ele está feliz com o Fusquinha 78, glória a Deus, se alegre também. Não menospreze, não diminua. O irmão está feliz porque comprou uma bicicleta usada. E você tem uma moto nova. Aí você diz que, rapaz, tu está feliz com uma porcaria de uma bicicleta? Ah, Maria, eu com a minha moto. Meu querido, não menospreze as bênçãos do outro. Se a pessoa está feliz com um primeiro celular que ganhou, um lanterninha, e ele está feliz, olha que eu ganhei, se alegre. Ah, porque só ganhou um talento, eu ganhei 5. Sim, meu querido. Usufrua bem dos seus 5 talentos. Mas não menospreza aquele que ganhou 1. Não menospreze a bênção que Deus dá ao outro, porque você está zombando de Deus, porque é Deus que está abençoando o irmão. Quando você zomba daquilo que o irmão está comemorando por ter conquistado, você não está zombando do irmão, está zombando de Deus. Olhe bem como é. Suponhamos que um pai aqui da terra comprou um celular novo para ele e pegou o celular usado que ele tinha, já meia boca, e deu para o seu filho, que ficou muito feliz. Aí você chega, menosprezando a bênção pequena, e diz: tu está feliz com uma bosta dessa? Eu não ia falar não, porque está sendo filmado, mas tu está feliz com uma bosta dessa? Escuta bem, se o pai desse menino estiver escutando, rapaz, você vai ter problema. Porque no mínimo ele vai dizer: ei, meu amigo, quem é você para chamar de bosta aquilo que eu dei para o meu filho? Olha bem, imagine o nosso Deus celestial, que tudo está vendo, nada passa em oculto diante da visão do Altíssimo. Se você zombar, menosprezar a bênção que Deus deu ao irmão, você está zombando de Deus. Preste atenção. Não tenha inveja da bênção que Deus deu ao irmão. Olhe, eu me lembro bem que um certo tempo, logo no início da minha fé, da minha caminhada com Cristo, estava se discutindo lá no ministério que eu fazia parte na época, a respeito de um evento que era para atrair as mulheres, que era um trabalho que era feito assim, usando estratégicas.
Aí o Senhor me deu assim na hora, assim, uma ideia para colocar o nome do evento. Digo, abençoada, a que estava liderando lá, coloquem nesse evento, vocês fazem um chá para convidar as mulheres, que é um negócio que a gente não usa muito aqui, mas seria uma estratégia. E esse chá, vocês vão colocar o nome Chá Amado de Deus. Aí, olha como fica quando fala rapidinho. Chamado de Deus. Deus me deu essa ideia. Aí a pessoa que estava lá liderando disse: rapaz, que coisa maravilhosa. Por que não fui eu que tive essa ideia? A pessoa disse isso. Eu disse: oxe. Eu fiquei pensando, eu digo, misericórdia, não teve essa ideia, porque quem teve a ideia fui eu. O Senhor me deu a mim. Existiu uma outra situação parecida. O pastor foi para um determinado evento, e esse evento era um congresso, e o título do congresso era Gerando uma Nação Santa. E em uma das palestras do congresso tinha um título específico. Reúne-se de novo a cúpula. E eu estou presente lá. Não sei porquê, que eu não era cúpula. Diz, qual é o nome? A gente precisa fazer uma faixa para quando o pastor chegar, a gente colocar ali na frente do altar e tudo. E nós temos que fazer uma faixa que tenha alguma coisa que seja relacionado com o evento que ele foi. Então o evento que ele foi é Gerando uma Nação Santa. Aí já me veio na mente um versículo no Salmo 2, se eu não me engano, o versículo 7, que diz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Aí eu disse lá, digo, rapaz, olha, a faixa já tenho aqui, você coloca esse versículo: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Não é Gerando uma Nação Santa? Rapaz, ficaram olhando para mim, irmão, e tal. Sei que não aceitaram isso e colocaram lá outro título. Quando o pastor veio, ele não prestou atenção à faixa que estava escrita lá atrás, né? Eu acho que ele deve ter lido, mas não prestou muita atenção. E ele disse: gente, uma das palestras que eu tive lá foi a melhor palestra que teve no congresso, que foi baseado no Salmo 2, versículo 7, que diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Eita, louvado seja Deus. Eu olhei para a pessoa lá que estava liderando e disse: Jesus é muito bom. Olhando para aquela faixa que não tinha absolutamente nada a ver, mas a ideia foi dela. Tem gente que não aceita boas ideias se não for dela. Misericórdia é menosprezar a bênção do outro, é menosprezar o talento do outro. Eu costumo dizer, meus queridos, que aqui no ministério quase todas as coisas que existem, não fui eu que tive ideia. Se teve uma coisa que eu tive a ideia de implantar, foram as tendas. Enquanto eu era do mundo, estava no mundo, né? E ainda estou no mundo, só que eu não sou do mundo mais, né? Aí
observando que na festa da padroeira da cidade, todas as barraquinhas que vendiam bebidas alcoólicas eram cobertas com tendas, um monte de tendas e as mesinhas embaixo para o povo beber, se embriagar. Aí depois eu passei a observar que os crentes faziam cultos, colocavam uma caixa de som amplificada no meio da rua, e o povo ali. Eu digo, peraí, por que a gente não pode usar uma tenda para fazer isso? Aí isso aí, a ideia foi, o Senhor me deu. Mas olhe bem, o grupo Celebração não foi ideia minha. Se eu não me engano, quem deu esse nome foi a própria Crislane. Grupo Celebração. Também. Louva Manuel Teles. Não foi ideia minha. Foi ideia da minha filha Jennifer. Glória a Deus por isso. Ministério Louvor, os Guerreiros de Deus. Não foi ideia minha. Foi ainda a origem de quando nós marchávamos com a bandeira primitiva. As primícias do Senhor. Não foi ideia minha. Se eu não me engano, quem foi que deu a ideia? A Jennifer também, não foi? Faz tempo, mas eu creio que parece que foi a Jennifer. Primícias do Senhor. Não foi ideia minha. E eu costumo dizer isso, meus queridos. Quem já me viu ou me ouviu pregar aqui ou em qualquer outro lugar, eu não pego para mim aquilo que não é meu. E não tenho inveja absolutamente nenhuma. Esses nomes de guerreiros de Deus e primícias do Senhor ainda foi quando era o pastor Genilson que era o pastor desse ministério. No caso do ministério não Batista Elcaná, era Igreja Primitiva, o Universo para Cristo. Mas como a ideia foi gerada durante o período que ele era o pastor, eu não mudei. Mudar para quê? Um nome tão bonito, tão arrumado, só porque foi de outro ministério, não vou usar. Rapaz, eu não vou menosprezar, querido, a ideia porque não foi minha, eu não vou. Eu não posso. Olhe bem. Não menospreze a bênção que Deus te dá, por menor que te pareça. Estou nesse trabalho. Olha a mixaria que eu estou ganhando. Fique caladinho, não menospreze a bênção de Deus na sua vida. Quem é fiel no pouco é colocado no. Então seja fiel no pouco. Não interessa, ganha pouco, beleza, continue sendo fiel. No dia que ele quiser, é ele que aumenta. Quando ele vê que você está com capacidade para ganhar mais, ele vai dar. Ele vai abrir porta, porque o nosso Deus é bom. Em Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz: não despreze o tempo das coisas pequenas. Não despreze o tempo das coisas pequenas.
aqui, rapaz, eita, se a gente tivesse aqui um som igual aquele do Zé Arnaldo, era maravilhoso, era uma benção de Deus. Era. Mas para aqui, para dentro da igreja, não precisa. Por enquanto a gente está precisando uma vez por ano no Louvor Manuel Teles. Aí o Zé Arnaldo traz o som dele. É para que eu vou querer um som daquele tamanho só para botar onde? O ano todinho. Não é melhor deixar na casa do Zé Arnaldo e no Louvor Manuel Teles ele trazer? Não é não. Aí a gente precisa ter esse entendimento, meu querido, de saber usufruir dos talentos que o Senhor nos deu. Não reclame da bênção que Deus te deu, por menor que te pareça. O importante é sabermos utilizar a bênção de Deus para torná-la melhor. O mais importante é isso. É você saber utilizar a bênção de Deus para torná-la ainda melhor. O importante não é começar bem e terminar mal. O importante é saber utilizar a bênção de Deus para terminar melhor do que quando começou. Começou bem, terminar melhor. Começou mal, terminar bem. É assim que tem que ser. Olha só o exemplo que a Bíblia nos dá de dois reis que eu vou utilizar aqui: o rei Uzias e o rei Davi. O rei Uzias, ele começou o seu ministério muito bem. Está no capítulo 26 do livro das Crônicas. Rapaz, o que esse cidadão fez foi algo sobrenatural. Foi fora de série. Eu não ia ler, porque é um texto grande, mas eu vou ler para a gente ter uma ideia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Eu vou ler um pouquinho pelo menos, viu? Olha só. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reis em lugar de Amazias, seu pai. E este edificou a Elate e restituiu a Judá. Depois o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha, começou muito bem. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios na visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha bem, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod, e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas e os amonitas. Deram os presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se tornou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhadeiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, porque saiu uma guerra em tropas, segundo números da lista feita por mãos de Jeiel, chanceler, e assim sucessivamente. Foi fazendo coisa, foi realizando coisa, foi realizando coisa, foi realizando coisa.
Aí no versículo de número 15, finalzinho do versículo de número 15, diz que ele fez muita coisa porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, até que se tornou forte. Até que ele se tornou forte. Aí quando ele ficou forte, aí começou a fazer coisa que não devia. Aí o rei Uzias, no capítulo 26, versículo 21, diz assim, olha como ele terminou: e assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha o seu cargo agora, a casa do rei, julgando o povo da terra. O rei Uzias começou muito bem, começou buscando ao Senhor. Depois, quando a soberba chegou no seu coração, começou a fazer o que não devia. Foi oferecer sacrifício, incenso ao Senhor, que só cabia os sacerdotes fazer. Por causa disso se tornou leproso, entrou numa área que não lhe pertencia, porque subiu ao seu coração a soberba. Eu posso tudo, eu posso tudo. Rapaz, você tá alegre por causa de uma merda de um celular desse, é? Olha aqui o meu, ó. Um celular desse meu compra 30 desse teu. Tá forte, não tá? Uma pessoa dessa? Tá muito forte, ó. Dá para comprar 30 das bênçãos que o irmão tem. Ao invés de se alegrar com a bênção, achou pequena? Glorifica a Deus. Senhor, ele ficou tão feliz com essa bênção tão pequena. Senhor, faça prosperar, assim como o Senhor me fez prosperar. Um santo, uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo, pensa assim. Chega na casa do irmão e vê lá o estofado fraquinho, às vezes furado, o tecido rasgado. Ao invés de debochar, de murmurar, porque você tem um estofado show de bola, arrumadão, do último modelo, tal, aquilo ali, ao invés de você debochar, ore para Deus dar condição àquela pessoa, ou abençoar, para que ela possa mudar o seu estofado, melhorar a sua casa. Não menospreze a bênção do outro. E o rei Davi, pastor, como foi? Olha só, Uzias começou mal, terminou bem. E Davi? Davi começou pobre, tomando conta das ovelhas do seu pai, e terminou, como narra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 28, que diz assim: e morreu numa boa velhice, cheios de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Um começou bem, terminou mal. O outro começou mal, pobre, humilde, e terminou cheio de felicidades. Porque o importante não é como começa. A Bíblia diz que é melhor o final do que o começo de todas as coisas. A bênção de Deus não é para piorar você. A bênção de Deus não é para você se afastar de Deus. A bênção de Deus
não é para você ficar soberbo. A bênção de Deus é para que você possa saber usar, para você saber usufruir, e o seu final tem que ser melhor do que no início. Tem que saber usar as bênçãos que Deus dá. A bênção de Deus é que nos faz ser felizes, queridos. Como diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que eu até citei esse versículo lá, só não disse a referência, mas citei ontem lá no culto, na frente da casa da irmã Tânia, que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescenta dores. A bênção de Deus é que enriquece, é a bênção, não é o golpe, não é a corrupção, não é o fraudar o outro, não é o enganar o outro. Não jogue fora a bênção de Deus. Não jogue fora o seu marido. Não jogue fora a sua mulher. Não jogue fora o seu pai. Não jogue fora a sua mãe. Não jogue fora o seu filho. Não jogue fora o seu trabalho. Não jogue fora a sua casa. Não jogue fora o seu sonho. Não jogue fora não. Ah, pastor, mas eu não estou jogando fora não. Olha só. Nem todas as pessoas vai fazer o que você quer. Então, se você for brigar com o mundo porque as pessoas não estão fazendo o que você quer, tá ruim para você, viu? Tem que saber usufruir da bênção de Deus. Não jogue fora a bênção de Deus. Não jogue fora o evangelho. Não jogue fora a igreja. Não jogue fora os irmãos. Como é que eu posso jogar fora os irmãos, pastor? O irmão saiu por alguma coisa. Aí você diz, faz falta não. Faz falta. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Se aquela pessoa saiu, faz falta. Ah, pastor, mas era ruim, dava trabalho, era chata, era problemática, mas tem valor para Deus. Não abra mão dessa. Porque se você abrir mão dessa ruim, você está abrindo uma brecha para Deus abrir mão de você, porque você também é ruim. A palavra declara que o Senhor, Ele deixou as 99 para ir atrás de quem? Para ir atrás de quem? De uma só. E eu ainda vou mais. Ele deixou as 99 para vir atrás de mim. Ele deixou as 99 para ir atrás de você. Então, como é que nós vamos desprezar? Não jogue fora os relacionamentos com os irmãos na igreja. Não vou mais nada, pastor, chamar aquela pessoa para isso. Vou dar ela um canto agora. Não é nada, aquela pessoa chata. Não jogue fora. Porque com a mesma medida com que medires, me ajuda aí, com a medida com que medires, serás medido. Você despreza agora, que está por cima da carne seca,
você é o top de linha, é o cheirosinho, o bonitão, o charmoso, o arrumadão, mas quando for, quem sabe, daqui a um tempo, você vai chegar numa turma em que você vai querer entrar e a turma dizer, velho, dá não pra tu aqui, velho. Tu é fraquinho demais. Estão entendendo? Não jogue fora a bênção de Deus, por menor que seja, ou por menor que você possa achar que seja, não jogue fora. Opa, Deus me deu a oportunidade de estar aqui no Ministério Louvor. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão. O rei Saul começou a reinar sobre Israel. O povo pediu um rei. Deus não escolheu Saul, mas o povo escolheu, apresentaram a Deus e Deus abençoou. Então tá certo, esse daí vai ser o rei de Israel. Saul começou a fazer coisa que não agradava a Deus, e principalmente começou a desobedecer a Deus. Aí Deus disse: epa, vai lá, meu querido profeta, e diz para Natã, profeta Samuel, diga lá para Saul que eu o tenho rejeitado, que eu estou provendo para mim um rei para colocar no lugar dele melhor do que ele. Opa! Ai, 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 Jesus. Eita. Aí dói, viu? Ah, pastor, mas melhor do que eu não vai achar não. No que eu faço? Meu querido, Deus não trabalha assim não. Talvez a pessoa que Deus coloque no seu lugar não tenha o mesmo talento que você. Mas o Senhor está dizendo aqui, melhor do que você, não quer dizer necessariamente naquilo que você estava fazendo. Talvez você faça melhor do que aquela pessoa, mas Deus vai usar essa pessoa melhor do que você, na forma de tratar, no coração dessa pessoa, no coração voluntarioso para a obra, mesmo que ela não seja tão boa quanto você, naquilo que você estava fazendo. Não abra mão. Não abra mão. Eu me lembro, meu querido, que quando houve a unção de pastores, eu fiquei como pastor auxiliar da igreja primitiva na época. Pastor auxiliar. E comecei a fazer o meu trabalho. Precisava fazer, eu fazia. Precisava fazer, eu fazia. Precisava fazer, eu fazia. Quando eu era convidado para pregar em outro lugar, eu avisava ao meu pastor, mesmo que muitas das vezes aqui no ministério era eu quase que tomava frente quase de tudo, não porque eu queria, mas porque já que ele não fazia, tinha que ser feito, eu fazia. Não era para tomar o lugar dele, mas eu deixava bem claro que o pastor era ele, porque quando me convidavam para pregar, eu vou avisar meu pastor. Vou avisar meu pastor. Pastor, eu fui convidado para pregar em Campo Alegre. Oxe, pastor, e o senhor vem me avisar? Pois é, o senhor não é o pastor da igreja? Tem que avisar o senhor. Para ir debaixo da bênção, né, pastor?
Amém, irmão, amém, amém. E eu ia. Isso aí eu posso dizer. Saí da igreja Batista Kadosh, do pastor Juraci, e eu tenho certeza que até hoje, assim como eu nutro um coração, no meu coração, um amor grande por ele, eu sei que ele tem amor por mim, porque eu não dei trabalho ao meu pastor e nem saí debaixo de maldição. Quando foi para sair de lá, eu fui até ele e disse: meu pastor, eu estou querendo que o senhor me abençoe, porque eu estou indo para outro ministério, porque Deus me mandou para trabalhar. E ele disse: vá em paz, meu filho. E eu já sabia disso, porque Deus me avisou. Bênção, meu querido. Bênção de Deus. Não despreze. Tem talento, use. Sabe fazer, faça. Pode fazer, não deixe para outra pessoa. Não perca a sua posição. A Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse: cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Na verdade, lá está dizendo: roube a sua coroa. Opa, não, aqui é meu. O Senhor me deu, é meu. Não é com egoísmo não, mas é com esmero, com cuidado, com amor. Espera aí, o Senhor me deu, me capacitou para fazer isso, o Senhor me deu talento para fazer isso, e eu não vou deixar outra pessoa tomar o meu lugar. Pode até me ajudar, mas o lugar é meu, e eu não abro nem para o trem carregado de pólvora com um maluco fumando em cima. Não abro. É muita coragem também, viu? Tá, num trem desse, se você não abrir, não abra mão do seu ministério. Deus deu o ministério a fulano e tal. É ele que tem um talento. Se submeta, porque o seu talento é a submissão. Qual é a submissão? É eu ficar aqui para o meu líder subir nas minhas costas e com as esporas, bora, bora, bora. Não, submissão quer dizer estar embaixo da mesma missão. Me diga uma coisa, estou terminando já. O ministério de louvor, se não tiver os levitas, precisa de líder? Se não tem quem toque, o ministério de louvor precisa de líder? Para quê? Não tem quem toque. O grupo de teatro, não tem ninguém para apresentar a peça, precisa de líder? Para quê? Não tem ninguém para você liderar. O grupo de dança, não tem ninguém para dançar, precisa de líder? Não. Para quê? Se não tem ninguém para você liderar. Por isso, nós não podemos desprezar a bênção de ninguém. Ah, eu sou muito talentoso, a pessoa ali é bênção de Deus. Rapaz, olha, eu fico observando, cada um de vocês que fazem parte das atividades aí, tanto do louvor, como do Ministério de Dança, como do Ministério de Teatro, eu fico observando um por um. E uns, eu fico admirado pelo esforço. Rapaz, eu digo, glorifica a Deus, eu digo, Deus, abençoe, papai, porque essa pessoa é muito esforçada. Outro, eu glorifico a Deus pela facilidade que tem de fazer as coisas. 2 palitos faz
perfeição maravilhosa. Eu glorifico a Deus também por isso. Tem outras pessoas que eu agradeço a Deus porque nunca faltam. Tem outras pessoas que eu agradeço a Deus porque nunca desistem. Chega tarde do trabalho, tudo mais, mas estou aqui. Olha, vou chegar meia hora atrasado. Olha, talvez eu só chegue no finalzinho, mas eu vou. Eita, rapaz, que coisa linda, rapaz, isso. Isso é não desprezar o talento. A parábola diz que aquele que pegou 5 do Senhor, granjeou outros 5 e ficou com 10. Aquele que ganhou 2, granjeou outros 2 e ficou com 4. E aquele que ganhou 1, enterrou. Não enterre o seu talento. Não menospreze por menor que seja. Já que é pouco, eu vou dar valor a isso nada. Já que é pouco, vou gastar. Já que é pouco, eu vou quebrar. Já que não presta, já que está desse jeito, eu vou jogar fora. Não despreze o tempo das coisas pequenas. Eu posso ouvir um amém? Amém. E um glória a Deus. E um aplauso para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. E eu me alegro aqui com alguns visitantes que o Senhor trouxe hoje para cá. Fico maravilhado, que você seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, e que o Senhor possa falar com você. Se você não tiver ministério e gostou daqui, fique conosco, que você será muito bem querido e será amado. Viu? Se não por todos, mas eu tenho certeza de um detalhe: por Jesus você vai ser amado até a eternidade. E nós vamos nos esforçar para amar você também. E se tem ministério, pastor, fique no seu ministério. E se seu ministério é aqui, fique aqui, fique quieto no seu canto. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos aqui nos despedir da gravação do nosso canal no YouTube. Você que está nos vendo pelo YouTube, se por um acaso você quiser nos abençoar, que bênção que vem de Deus e é aqui no acrescentador, mas você também pode nos abençoar de qualquer forma, se inscrevendo no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aí um pouquinho abaixo da imagem, um botãozinho dizendo assim: inscreva-se. Aperte esse botão, se inscreva no nosso canal, canal Batista Elcanar. Depois você dá uma moralzinha pra gente, coloca aí gostei no vídeo e acione o sino de notificação para todo vídeo que a gente lançar, você receber a notificação. Viu? Amém. E aí lá vai uma bênção para você. Que Deus possa te abençoar grandemente em todos os seus projetos. Que a tua vida esteja debaixo da graça do Senhor. Que Deus possa te dar saúde, sabedoria e possa te dar a abundância de dias aqui na terra. Possa te abençoar também com os bênçãos materiais. Que você possa ser próspero, que nada falte na sua casa, nem para você e nem para os seus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja do Senhor diz: amém. E amém. Glória a Deus. Beijo no coração. Até a próxima, em nome de Jesus.